Eu me rendo, eu confesso. Eu alimentei os manifestantes, eu dei aguinha para eles. E fiz pior. Eu participei das manifestações após as eleições de 2022. Eu fiquei na porta do tiro de guerra em Bragança Paulista durante 70 dias. Eu convidei as pessoas a se manifestarem, eu concitei as pessoas, eu falei, eu levei caixa de som, microfone, eu pedi voto impresso e auditável, eu pedi código-fonte das urnas, eu queria eleições transparentes. Nós fizemos vaquinhas, compramos comida, levamos as coisas de casa para lá, compramos até água para os manifestantes. Xandão, pode vir me prender. O que eu fiz é passível de pegar pelo menos 17 anos de cadeia. Bem-vindos à República Bolivariana do Brasil, ou do PT, ou do Xandão, já não sei mais. O que eu sei é que tem gente sendo presa porque fez isso. Parece piada, mas não é. Eu fiz tudo aquilo que eu acabei de falar e não só eu. Milhares de pessoas fizeram o mesmo, milhões de pessoas fizeram o mesmo em centenas de cidades, em todos os estados do Brasil. As pessoas foram para as portas dos quartéis e agora vai prender todo mundo. E pior, eu produzi prova contra mim mesmo. Eu filmei, eu coloquei nas minhas redes sociais, eu coloquei lá no YouTube. Tá tudo aí. E agora, o que eu faço? Facinho de descobrir. Eu e meus milhares de cúmplices. Para quem não sabe, eu sou advogado. Embora eu não exerça, eu sou. E eu vou tipificar alguns crimes que eu cometi. Tenho aqui em minhas mãos um código penal. Então vamos lá. Vamos procurar no Código Penal. Participar de manifestações pacíficas. Eu já tinha deixado aberto aqui. Código Penal, crime... Não achei. Alimentar manifestantes em manifestações de cunho político. Código Penal, artigo... Também não achei. Dar aguinha para manifestantes. Crime capitulado no artigo... Não achei. Mas vamos lá. Esse crime é hediondo. Financiar transporte para pessoas irem a manifestações pacíficas e ordeiras. Crime previsto, segundo o Código Penal, no artigo... Não tem. E financiar barracas, banheiros químicos ou dar suporte para manifestante em portas dos quartéis. Crime de artigo... Não tem. Agora, esse crime é batata. Empresário que der suporte a manifestações antidemocráticas também não tem. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou preocupado. O empresário Joveci Xavier, dono da rede Melhor Atacadista, ótimo lugar para você, patriota, comprar em Brasília, foi preso a mando do Alexerxes de Moraes por ter feito exatamente isso. Fez doação de alimentos e água aos manifestantes que estavam acampados em Brasília. Ele financiou atos democráticos e não foi só ele. Foram expedidos ainda 34 mandados judiciais, sendo 24 buscas e apreensão, 3 de prisão preventiva e 7 de monitoramento eletrônico. Poxa, e agora? Tem nada no Código Penal que diz que isso está tipificado como crime. Como é que a gente resolve isso? Isso que ele fez e que nós fizemos deve ser alguma coisa. Se não está no Código Penal, tem que estar pelo menos na Constituição. Tem que ser inconstitucional. O seu Joveci deve ter rasgado a Constituição, eu tenho quase convicção. Por isso, vamos dar uma chegada no artigo 5º da Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, avião. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ok. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura,
Me lembrei do Clesão agora, não sei porquê. E nem a tratamento desumano ou degradante. Quarto, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Caramba, eu falei exatamente isso. A gente fez tudo e a gente não está escondido, a gente não se escondeu. É engraçado, a gente não está usando do anonimato para fazer essas coisas. Oitavo, inciso oitavo. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não é o caso, ninguém será privado de direitos por motivos de convicção política. Não sei, estou com a impressão que a gente não está cometendo crime, mas vamos lá. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos podem se reunir pacificamente. Achei interessante esse 16. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, que não é o caso. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Barará, barará. Tem gente que reclama que está dentro de inquéritos e que não tem acesso. E eles deveriam ter acesso a qualquer coisa sobre ele próprio. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Achando interessante esses incisos aqui. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então quer dizer que a tal da fake news não é crime. Então o cara fala que ele propagou fake news, não é crime porque não está escrito. Existe já, óbvio, no ordenamento jurídico, Código Penal, injúria, calúnia e difamação. Fake news não está escrito lá. Você se manifestar não está escrito lá. Parece que pelos incisos que eu estou lendo aqui no artigo 5º da Constituição, não somos bem nós que estamos cometendo o crime. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, dentre outros. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa. A lei regulará a individualização da pena. Prenderam patriotas aos baldes, aos montes, sem que houvesse individualização da pena. Isso aqui está contrariando o artigo 5º da Constituição. Ninguém será 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ou seja, pessoas que não têm foro privilegiado não poderiam estar sendo, outro avião, julgados pelo Supremo, porque ele não é autoridade competente, porque a pessoa não tem foro privilegiado. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Olha que interessante isso. Tem gente presa. Tem gente que perdeu o passaporte, que não pode vir para o Brasil, o caso do Constantino e do Paulo Figueiredo, que o passaporte deles foi cancelado e eles não sabem por quê. Estão privados de sua liberdade.
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha aqui onde soltaram um bandido, dentre outras coisas. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O cara é competente para julgar ex-presidente da República, por acaso? O Supremo? Não. O Supremo pode julgar o Bolsonaro? Não, não pode, porque ele não tem mais foro privilegiado. Qualquer processo contra o Bolsonaro tinha que ser mandado para a primeira instância, um juiz singular. Ele manda? Não, ele não manda. Patriota, dona de casa, vendedor de algodão doce, morador de rua, tiazinha com a Bíblia na mão, esse povo tem foro privilegiado? Não, não tem. Eu estou me estendendo um pouco nesse assunto, mas ele é muito importante. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso. O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais de permanecer calado. Barará. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então você pega um deputado, Daniel Silveira, que por falar foi condenado, foi condenado, depois recebeu um indulto presidencial e ele continua preso. E aí? Quem vai relaxar a prisão desse camarada? E aí tem outros incisos interessantes. O Estado, para fechar, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aqui cabe também pro Daniel Silveira. Ele já podia estar, quer dizer, ele não deveria estar preso, mas já que está, ele já poderia estar no regime, no semiaberto. E ele ainda está lá, porque o Xandão quer, simplesmente por isso. Interessante, eu não achei nada, eu não vi nenhum crime cometido pelo senhor Juveci, ou por qualquer patriota, exceto aqueles malucos e os infiltrados que quebraram lá, que tinham que responder por dano, invasão, seja lá o que for. Cara, tem gente pegando 17 anos de cadeia sem ter feito absolutamente nada. Em compensação, me estendi um pouco, mas tem gente que está rasgando a Constituição todo santo dia. Foi só dar uma passadinha em alguns incisos do artigo 5º para você ver como as nossas liberdades individuais não estão mais sendo garantidas. Senhor Alexerxes de Moraes, meu Deus do céu, está rasgando a Constituição. E é melhor eu ficar quieto, porque a gente não pode mais sequer falar o que a gente pensa. Até quando, meu povo? Até quando? Quem poderá nos socorrer? Tem um candidato de um outro país que lançou o seu vídeo de campanha. Ele é conhecido como Laranjão, que ao final do vídeo de campanha daquele país, ele colocou uma pessoa que a gente conhece no final do vídeo dele. Por que será? Isso pode ser uma esperança. Ou só em 2026, quando nós vamos eleger 2/3 do Senado, se a gente conseguir colocar 41 senadores decentes, lá são 81 no total, já temos uns 25 mais ou menos que dá para confiar. Se nós conseguirmos na próxima eleição, 2026, eu sei que vai demorar, se a gente conseguir colocar 41 senadores que prestem, homens de verdade, honrados, que não sejam corruptos, que não tenham o rabo preso no Supremo, a gente pode começar a dar um jeito nesse país. Ou o Laranjão, para nos ajudar, ou 2026. Enquanto isso, a gente vai tentando não ser preso. Forte abraço, Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro.
se houver.